Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e vamos conversar um pouquinho hoje sobre o segundo episódio de A Casa do Dragão. Bom pessoal, A Casa do Dragão está rolando, o segundo episódio saiu ontem no domingo, então vamos conversar um pouquinho sobre esse episódio, pode tecer comentários, um pouquinho da minha opinião, vocês comentam um pouquinho das suas também, para saber se esse episódio foi bom ou não, como que a história está começando a caminhar. Se no primeiro episódio a gente teve ali uma consolidação daqueles novos personagens, apresentando cada um deles, e também trazendo vários pontos, vários elementos clássicos de Game of Thrones, então deixando o episódio assim até um pouco inchado, mas ainda assim bem legal. Nesse segundo episódio a gente vai ter um foco diferente, um foco muito mais em trama política, deixando um pouco de violência, essas outras coisas de lado, e focando também principalmente no personagem, ou pelo menos tudo que volta desse personagem, que é o personagem do Viserys, que é o rei ali, atual, o detentor do Trono de Ferro, que no caso, depois de perder a esposa no primeiro episódio, agora tem uma questão muito importante. A vulnerabilidade da coroa e de sua linhagem está em jogo. É falado em determinado momento do episódio que transcorreu um período de 6 meses desde a morte da sua esposa. Sendo assim, muitas pessoas do reino, muitas pessoas da corte, ali seus aliados e inimigos, começam a questionar: o rei vai se casar de novo ou não vai? O que nos leva ali ao primeiro encontro com o Lord Corlys e também com a sua princesa, que no caso é parente do Viserys, e que eles propõem um casamento com a filha dele. Por quê? Esse casamento seria um casamento benéfico para o reino, uma vez que a princesa, a candidata à nova rainha ali, ela tem toda uma linhagem, toda uma questão ali de puro sangue, digamos assim. Eles descendem como os Targaryen de uma linhagem muito antiga, então seria algo bem visto pelo público, porém tem o quesito ali que ela tem apenas 2 anos de idade e obviamente o rei não se sente confortável com isso, além de ter outra questão que o impede. Aqui a gente tem duas questões. De acordo com todo o posicionamento racional, não necessariamente moral, mas racional, que vários personagens vão apontando, o casamento seria adequado por uma questão de realmente manter o poder e a união do reino. Porém, aqui a gente também tem um maniqueísmo da história, e veja bem, o maniqueísmo necessariamente não é algo ruim, porque aqui o maniqueísmo está direcionando a gente para o lugar certo, que é: como o rei Viserys não quer fazer esse casamento porque a garota tem 12 anos, a gente também, como espectador, não quer que isso ocorra. É incômodo. Aquela cena que os dois caminham no jardim ali conversando é desconfortável, assim, é uma única cena que ela precisa aparecer nessa candidata à rainha que você já fica desconfortável com aquilo. Então, ali o roteiro, ali os produtores, os diretores já estão ali te caminhando para falar: olha, essa aqui talvez não seja a decisão que vai ser tomada no final, por mais que todos os conselheiros do rei digam que essa seria a decisão correta. E aqui, então, como eu falei, a gente tem um maniqueísmo, mas um maniqueísmo bem feito, um maniqueísmo que, inclusive, moralmente é bem bom. Porque, afinal das contas, se você estava concordando com aquilo, é um pouco bizarro, um pouco, que nem eu falei, um pouco não, bem bizarro. Mas, enfim, por que o rei, qual outro motivo que o rei, o afasta dessa decisão? É exatamente a personagem da Alicent Hightower, que ela é, a filha do Mão do Rei, e, como a gente viu no primeiro episódio, ela foi ali, instruída pelo pai a se aproximar do rei. Sendo que em determinado momento do episódio, quando eles falam sobre esses 6 meses que já se passaram desde a morte da rainha, o rei ainda pergunta para Alicent se ela comenta com a Rhaenyra sobre os encontros deles, no caso. E no caso, ela fica ali com uma expressão um pouco vaga, dá ali na sua atuação, que é uma atuação muito boa, porque é uma atuação delicada, todo um olhar, tipo assim, de: eu não comento com ela, mas ao mesmo tempo, sabe, tipo, talvez eu não quisesse estar fazendo isso, enfim. No final das contas, ela, bem como a Rhaenyra, por mais que estejam ocupando cargos e momentos difíceis de decisão em suas vidas, são garotas de 15 anos de idade. Então, obviamente, ela também não esteja talvez totalmente confortável com aquilo, ou pelo menos esteja com seus sentimentos e emocional confuso, já que seu pai a obrigou a fazer aquilo de início e já passaram-se 6 meses. E ela vem ali conversando com o Viserys, que nada é um cara que ali consegue ter um certo simpatia e que também tem um poder, Ele é uma pessoa detentora de poder que automaticamente, coloca uma situação que você fica ali um pouco do mesmo jeito que você respeita, você fica com um pouco de pé atrás, um pouco de medo. E ela, obviamente, também sente isso, até porque ela também tem a situação do seu pai por trás de tudo isso. Aqui destacando também toda a atuação, como eu falei, da atriz que faz a
a Alicent, porque ela é a personagem talvez mais enigmática até então da trama. Uma vez que os outros personagens a gente sabe muito bem o que eles querem. O Viserys é um cara que está tentando manter a paz no reino, numa situação difícil, tendo que tomar atitudes muitas vezes passivas para tentar não entrar em conflito. O Daemon, né, o seu irmão, é um cara ali que foi meio que exilado, mas ao mesmo tempo tenta tomar o poder para si, sendo que ele sabe que o próprio irmão não tem coragem de colocar a cabeça dele numa lança ou algo do tipo. Ele tenta manter, como eu falei, a paz a todo custo. A Rhaenyra, que é uma personagem que muitas vezes sofre calada perante o pai, consegue também ser impetuosa nos momentos necessários para mostrar que ela tem capacidade de ser, né, ali a próxima herdeira, de sentar no trono de ferro. Então todos os personagens são bem caricatos. O próprio Otto, que é o Mão de Ferro, desde o início do primeiro episódio a gente já percebe ele como um cara assim que não é flor que se cheire. Você realmente torce contra ele desde o início e isso vai, né, mostrando-se confirmado ao decorrer do primeiro episódio e principalmente desse segundo. Ele é um cara que obviamente é uma pessoa ruim. Afinal das contas, o que ele está fazendo com a filha, né, jogando ela por cima do rei, não é algo decente. Então, esses personagens, por mais que eles sejam interessantes, eles são mais caricatos. Aqui a personagem da Alicent, você fica realmente um pouco na dúvida, ela é enigmática, você não sabe necessariamente se ela queria estar fazendo aquilo, se ela não queria, até que ponto, né, ela, digamos assim, está fazendo aquilo só pelo pai, ou até que ponto ela também está passando a gostar do rei. Então, é uma personagem diferenciada nesse sentido. Até um certo momento que o rei pergunta, você vai passar a noite com o rei, não, desculpa, com o pai dela, o Otto pergunta, você vai passar a noite com o rei hoje? E ela fica meio assim de responder e falar, se você quiser. Mas, novamente, sabe, aquele olhar para baixo, aquela situação que você não sabe exatamente qual o sentimento que ela tá ali. Ela não tá mostrando desagrado, mas ela não tá mostrando desagrado talvez porque seja o pai. Enfim, é uma personagem, como eu falei, bem interessante. Aqui, então, a gente vai ter, talvez, agora na metade do episódio, um novo elemento sendo introduzido, que é um elemento que vai casar com tudo isso lá, né, no final. Que é o caso do Daemon, que ele apresenta-se ali, né, tendo roubado um dos ovos ali, né, de ovos de dragão que existem ali no reino e levado até para ele ali com o Dragonstone, com a justificativa de que ele futuramente teria um filho e queria que, como diz, né, toda a tradição da casa Targaryen, que ele teria, né, o ovo de dragão no berço com o filho. Porém, obviamente, isso é tratado como uma afronta, e obviamente o é, fazendo com que o Otto seja mandado até Dragonstone para poder ali debater com o Daemon, que obviamente não respeita o Otto, dá pra ver que eles têm conflito desde o primeiro episódio, e aqui a gente tem uma das cenas mais legais desse episódio, se não a cena mais legal, que é quando a Rhaenyra aparece ali com o seu dragão para poder enfrentar o tio e retomar o ovo para si. Como eu falei, a gente vê aqui, né, uma atitude impetuosa dela, ela é valente, ela não está medindo esforços, ela quer mostrar que ela tem que ser respeitada, que ela é forte, o que é uma característica bem legal, que dá um traço de personalidade muito forte para a personagem, mas que é claro que vai trazer consequências ao decorrer da história. Tem essa dualidade, né, entre como o pai dela ali está tocando o reino, né, como eu falei, ele é um cara muito mais passivo às vezes, e como ela é como pessoa, muitas vezes lembrando mais a sua mãe. Mas, como eu falei, isso vai trazer consequências. A atitude impetuosa dela muitas vezes pode ser o que salva uma situação, como até inclusive salvou de certa forma essa, porque ela confrontou o tio e conseguiu trazer o ovo para casa sem necessariamente derrubar uma gota de sangue. Mas muitas vezes essa atitude impetuosa pode inclusive derramar mais sangue do que necessário. Ela, como uma jovem, vai ter que aprender isso na prática, querendo ou não, e eu aposto que isso vai acontecer ao longo da série. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, né, esse desenvolvimento da personagem, porque ela acaba se mostrando, como eu falei, muito valente, etc., a gente tem um afastamento dela com o pai. Dá pra ver que eles já não eram muito próximos no primeiro episódio. Aqui, tudo isso acaba ficando mais claro. Uma vez que, por mais que ela tenha sido nomeada herdeira, ela não acredita que o pai fez isso porque ele queira. Por mais que ele vá ali no final do episódio, comente um pouco com ela, que fala que não vai afastá-la da posição de herdeira, é difícil de acreditar, por causa que ela vive ali numa sociedade que não aceita uma mulher como herdeira do Trono de Ferro, e o pai porque ele seria diferente. A própria tia dela, em um momento, fala: o seu pai não é um tolo, ele sabe muito bem como esse jogo político funciona. Então, a relação deles já não é boa, a relação deles vai ficando pior ao longo do episódio, e para culminar a gente tem, né, a primeira traição desse episódio, que já vinha sendo construída desde lá do início, que é o fato de que o rei, para poder manter ali, né, a sua coroa, poder, digamos assim, deixar a linhagem mais forte e quebrar um pouco dessa vulnerabilidade que vinha acontecendo, ele se nega a casar com a filha do Lord Corlys e acaba, né, anunciando que vai se casar exatamente com a Alicent Hightower, a filha da mão do rei. Então, aqui, como eu falei, tem a primeira traição no sentido de que o Otto construiu toda uma situação para que o rei casasse, né, com a sua filha. Então tem aqui uma espécie de traição com o resto da corte, que acreditava que aquele não era o caminho certo a se tomar.
E também tem a traição, né, da Alicent com a própria amiga, uma vez que dá pra ver no rosto da Rhaenyra que ela desaprova totalmente isso, e como isso vai ter consequências no futuro, já que a Rhaenyra, obviamente, está ficando numa situação muito encurralada. Ela não pode se aliar ao tio, que está exilado e que é uma pessoa ruim, ela não tem como recorrer, por exemplo, ao pai, mas porque ela viu esse gesto do pai como uma de traição, e a sua confidente ali, que seria a Alicent, também agora está junto do pai. Então, ela tá, digamos assim, não tem muito para onde ir. Então, essa seria a primeira traição do episódio, que já pulamos para a segunda, logo no final, que costura toda essa trama, como falei, de vulnerabilidade, etc., que é o fato do Daemon estar se aliando ao personagem do Corlys, exatamente para poder, né, falar sobre tramar contra a posição do rei, não necessariamente contra o reinado em si, mas contra a posição do rei de não enfrentar certos problemas que estão acontecendo ali fora do seu reinado, porque, como eu falei, o rei é mais passivo, mais diplomático, e ali tanto o Corlys quanto o Daemon, eles são pessoas que teoricamente teriam direito a certo trono, direito a certa posição de rei, mas por não serem o primeiro herdeiro, ficam sempre ali numa posição secundária. Então, eles unindo força, obviamente, eles vão ter ali uma questão, né, de traição, posteriormente já ocorrendo, ou pelo menos sendo montado. O campo está preparado para isso. E aí uma coisa que custa bastante o personagem do Daemon, que já no primeiro episódio ele se mostrava isso. Por mais que ele tenha aquela pinta de vilão, ele tem aquele ar um pouco maléfico, etc., ele é um cara que fala em muitas coisas. A gente vê ele falhando ali nos desafios ali de Cavaleiro no primeiro episódio, ele aqui acaba baixando a cabeça para a Rhaenyra no segundo episódio, mas não necessariamente porque ele é fraco, mas ele sabe o momento quando as coisas têm que acontecer. Talvez ele não seja a pessoa mais forte do mundo, mas ele tem uma posição de poder e ele sabe muito bem disso. E uma pessoa que sabe o poder que ocupa é uma pessoa perigosa. Então, eu fico curioso porque em quesito de vilão, eu tô gostando bastante dele. Enfim, achei esse episódio bem interessante porque é um episódio que constrói essas narrativas políticas de traição, por mais que uma delas seja uma questão bem até previsível, como é o caso da Alicent, mas de resto eu gostei bastante. Tem aquele momento ali mais fanservice, do confronto da Rhaenyra com o tio, mas que é muito legal ver os dois dragões ali, né, os dois exércitos ali se encarando. Enfim, eu diria que esse segundo episódio foi bem bom para dar toda uma construção de narrativa e dos personagens daqui para frente. O primeiro foi uma introdução, a partir de agora a bola está rolando e os personagens começaram a ter mais desenvolvimento. Particularmente eu gostei e é claro que agora eu quero continuar acompanhando. Comentem também o que vocês acharam, se aproveita, né, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo também se você gostou, porque isso me ajuda demais. Vejo vocês no próximo vídeo, fique bem, até a próxima e tchau, tchau.